Pois bem, pessoal, eu sou o Victor, host desse podcast, e a gente vai falar um pouquinho sobre exílio essa semana, tá? É uma autorreflexão que eu fiz, mas antes de soltar o episódio, eu vou pedir para vocês já darem follow aí no seu agregador de podcasts, para estar com o feed sempre atualizado aqui do nosso podcast, fechou? Bom, com seu follow deixado, vamos ao episódio de hoje, pessoal. Eu tava pensando um pouco mais sobre o início disso tudo e tudo começa no exílio, né, cara? Se você for pegar exílio no dicionário, vai estar como expatriação forçada, que seria basicamente quando a sua pátria não lhe reconhece mais como um de seus atribuintes, né, como um de seus patriotas, ou pode ser visto também como uma opção de livre e espontânea vontade da pessoa, né, cara? Exílio é uma coisa que é muito engraçada porque tudo vai do de quem tá o aplicando, né? Se você tá sofrendo um exílio de terceiros, sempre é algo mais danoso, algo que vai lhe causar muito prejuízo. Agora, quando você cria o seu autoexílio, né, você mesmo se inflige esse exílio, pode ser algo muito proveitoso até, porque é um momento de você olhar para dentro, sabe, cara, se encontrar consigo mesmo. É um momento de você ter uma oportunidade de estar refletindo, de estar evoluindo, que nem todo mundo hoje em dia está conseguindo ter esse tempo de parar e olhar para si, cara. O exílio pode vir como uma ferramenta para isso. Às vezes a gente está tanto naquela correria da semana, né? Tem trabalho, tem escola, faculdade, estudos à parte, ou você está tendo muita demanda de outras situações, namoro. Cada um tem uma realidade, né, cara? Então, em geral, você está nessa semana mais atribulada. Se você pegar um final de semana e tentar praticar um pouco do exílio, talvez ajude você a se autoconhecer um pouco, conseguir relaxar um pouco seu corpo, relaxar seu estado não apenas físico, mas também mental, que o dia a dia acaba consumindo, né, cara? Eu acho engraçado que a gente às vezes para e tá tão desesperado, tão sem ver um caminho que a gente não para e pensa que se a gente só se isolar um pouco, talvez já ajude. Porque se a gente parar e pensar, cara, todo momento a gente está sendo bombardeado imensamente com informação. Você pega seu celular na mão e tem ali milhares de mensagens no WhatsApp, tem milhares de notificações de Pinterest, de Instagram, do que seja que você use, Twitter, qualquer rede social sempre vai ter notificação. Eu te desafio a pegar agora o celular e ver se sua barra de tarefas não tem pelo menos uma notificação. É uma coisa que é bem doida, cara. Então, esse bombardeamento acaba consumindo a gente, cara. Tira um final de semana para relaxar, para se autoconhecer, praticar o seu exílio, que vai ser proveitoso. O mínimo que vai acontecer vai ser um final de semana que você descansou. Fica ouvindo seus podcasts favoritos, vê seus filmes na Netflix, ou séries, ou vai ver vídeo no YouTube, mas só tira esse tempo pra ti, sabe? Não precisa ficar consumindo informação dos outros. Consuma informação pra si, sabe? Às vezes eu até me sinto um pouco triste porque eu preciso fazer isso, sabe, cara? E tem muitos amigos que eu gostaria de estar sempre ali auxiliando. Porém, tem momentos que a gente precisa se auxiliar antes de auxiliar o outro, né? Eu acho que o exílio vem para mim muito nesse sentido de conseguir achar esse meu momento de
vamos dizer, paz e serenidade, né, cara? Mas isso tudo começou, pelo menos comigo, cara, depois que eu acabei tendo contato com algumas outras realidades, né? Eu, há um tempo atrás, aí, em 2018, mais ou menos, estava num ritmo de vida querendo cada vez mais coisas e mais coisas, e isso não estava me fazendo muito bem. Até que eu acabei vendo um negócio na Netflix chamado The Minimalists, que é um documentário sobre dois caras que vivem, tipo, com o mínimo possível. Tipo, os caras usam a mesma camiseta todo dia, pra vocês terem noção. É uma pegada tipo Steve Jobs mesmo. E eles viajam dando palestras sobre minimalismo pelos Estados Unidos, e aí foi gravado até por um grande expoente, né, dessa vertente do minimalismo lá nos Estados Unidos, que é o Matt Delev. E, cara, é uma filosofia bem bacana, assim, porque eu até encaixo como filosofia de vida, de você, cada um vai atribuir para si o que acha essencial, né, mas para mim, pelo menos, é essa atribuição de você conseguir olhar para dentro de si e falar: bom, isso é o que eu preciso, sabe, cara? Você pode ser minimalista com tudo, cara. Não tô falando para você, tipo, usar isso na sua vida, porém que vai te ajudar, pelo menos com questão ansiedade, com questão estresse, com questão até de financeira mesmo. Eu tenho certeza que vai ter algum impacto. Porque a gente fica correndo às vezes muito atrás do próprio rabo, sabe, cara? A gente fica buscando ter mais e mais e mais e mais e mais e não vê que às vezes isso não vai nos suprir, né? Que é aquela brincadeira que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida. É, a gente fica muito se preocupando com o amanhã, com o futuro, mas o amanhã nunca tá nas nossas mãos, né, cara? Porque quando chega o amanhã, ele se torna o nosso hoje. Então o amanhã virou o outro amanhã. É uma reflexão assim meio doida, mas, cara, tudo vai acontecer no presente. Tudo vai acontecer no agora, sabe? Então, não adianta ficar focando muito pro futuro se você não fizer nada no agora, porque o futuro é consequência. Eu acho que se você parar um tempo, olhar para si, ver o que é realmente importante para ti, que nesse ponto o exílio, o minimalismo vai acabar te ajudando, vai acabar te levando pra uma outra esfera, sabe, cara? Você vai estar tá mais tranquilo durante seus dias. Não vou falar que é sempre, mas em grande maioria deles, né, cara? Porque ninguém é de ferro, todo mundo tem um dia que quebra, sabe, cara? Mas em geral só aceite também esses dias, porque faz parte da vida do ser humano, né, cara? A gente não tá sempre bem, sempre 100%. É uma questão de autoconhecimento. Eu quero ver aqui quem que nunca pegou e estava numa entrevista de emprego e perguntaram: fala suas qualidades, por favor. Cita aí 3 qualidades suas. E parou assim, mesmo que já tivesse ensaiado, pensou: porra, será que realmente o que eu estou pensando aqui é o, são qualidades minhas, sabe? Quem nunca fez isso, sabe? A gente tem muita dificuldade de olhar para dentro, a gente tem muita dificuldade de se autoanalisar. Pelo menos eu tenho muito essa dificuldade, né, cara? Eu sinto que eu consigo ajudar muito mais pessoas do que entender a mim mesmo. Então isso é uma coisa engraçada, é uma coisa difícil assim de entender, né? E cara, se você parar pra pensar também, eu não sei se vocês já tiveram em alguma situação em que você tá nessa vida meio doida de emprego,
vida de acadêmica, vida pessoal, particular, né? E você olha assim e fala, cara, alguma das coisas eu vou ter que sair, porque não tô conseguindo conciliar. E depois que passa um tempo, você conseguiu conciliar tudo e deu tudo certo. Só que às vezes alguma das áreas ficou ali com aquela sensação de que eu não aguento mais, que eu não quero mais, sabe? Eu vejo conversando até com bastante gente hoje em dia que um dos pontos que mais aflige as pessoas é com relação a emprego, cara. Que a gente às vezes está naquela situação de estar cansado, não tá conseguindo mais se sentir produtivo nessa área, né? E fica com medo. Eu vejo muitos colegas falando assim: nossa, não vou sair agora porque tô querendo ter algo fixo lá na frente antes de sair, sabe? Fica com medo. Eu entendo que às vezes é realmente nossa fonte de sustento, né, cara? Então não pode ser feito de uma hora para outra, assim, falar, não, vou sair de tudo. Mas uma vez eu ouvi um cara falando sobre a questão de quando a gente está em um emprego que a gente já se acomodou, o nível de busca que a gente tem pro que a gente realmente quer, que é um emprego que a gente realmente gostaria de estar, é muito baixo, cara, porque você já está acomodado, já está tudo certo ali. Então, às vezes quando você tá com essa sensação, a melhor coisa é você procurar fazer uma reflexão e sair, caso veja que realmente não está lhe fazendo bem essa situação. Porque se você parar para analisar, o tempo que você vai ter disponível depois de acabar saindo do seu emprego pode ser usado para você procurar por um outro, mas aí você tem que gastar com sabedoria. Hoje em dia existem milhares de ferramentas para você achar um emprego que você realmente goste. Você pode trabalhar por conta na internet, você pode estar fazendo umas lojas virtuais, você pode entrar no LinkedIn, começar a fazer vários contatos. São milhares de ferramentas, cara, e quando você tem tempo e vontade, isso vai te dar uma proporção assim absurda. Você vai crescer exponencialmente, cara. E eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente, sabe? Se dá possibilidade, aproveitar. Eu vejo que tem bastante gente que é jovem, assim como eu, e que às vezes se sente perdido e pensa em fazer algo diferente na vida, né, cara? Mas se a gente não der o primeiro passo, se não der o pontapé, né, inicial, nada se movimenta. Eu faço um curso de design gráfico agora, de novo, né, segundo curso que eu estou fazendo na área, e o professor desse curso falou uma coisa que é muita verdade, inclusive foi o que fez eu começar o podcast, que o feito é melhor do que o perfeito, né, cara? Às vezes a gente fica tanto tentando se aprimorar e se aprimorar e se aprimorar e nunca põe em prática. Então, cara, vê alguma coisa que você sempre quis fazer. Eu, por exemplo, era esse podcast. Vê alguma coisa desse gênero e só começa. Não vai te custar nada, cara. O máximo que vai acontecer é você ganhar umas experiências aí e perder alguns minutinhos. Eu acho que é algo muito válido. E cara, como eu falei de iniciar um projeto, né, que você sempre teve vontade, que nem o meu é o do podcast, uma curiosidade que eu descobri enquanto eu tava pensando sobre como iniciar o podcast, eu fui ver como que as pessoas consomem, porque apesar de consumir podcast há um tempo, eu nunca fiquei também procurando como que as outras pessoas consomem, né? Eu sempre consumi em transporte, sempre consumi em academia, em coisas assim do gênero. Mas eu descobri que tem bastante gente que consome podcasts para dormir. Então,
Se for o caso, espero que o ostracismo tenha te dado bons sonhos. É, e não só isso, eu acho que também é uma mídia bem bacana, uma mídia que vem crescendo bastante e um jeito mais pessoal de tá passando uma mensagem, né, cara? Eu acho que muitos dos podcasts que eu já ouvi já me passaram muitas ideias que eu nunca teria vendo um vídeo, porque se torna mais intimista, né? Isso tudo que eu tô falando acabou vindo de reflexões desses momentos de exílio, sabe? É por isso que eu acabei tornando o exílio como ponto central desse podcast, desse episódio do podcast, né? Ele se torna fundamental. Eu vou bater nessa tecla milhares de vezes. É fundamental para o autoconhecimento, cara. Se você não consegue parar um tempo para olhar para si mesmo, você nunca vai conseguir achar algo que você quer fazer, sabe? Isso é muito difícil nos dias de hoje, porque a gente está cada vez mais sem propósito e as pessoas que têm propósito são pouquíssimas, cara. A gente tá. Eu me incluo sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão, com várias situações assim, que não são só da grande quantidade de demandas que temos, é também pela falta de olhar para si mesmo, é a falta da gente identificar o que está faltando, o que está é, sendo deixado de lado, né, para estar executando tudo que a gente tem que executar. Eu queria deixar então esse episódio de reflexão aí no ar. E é isso, gente. Como dito no começo do podcast, do episódio, né? Só se dá um follow aí no seu agregador de podcasts para ter mais acessos a alguns outros episódios. Pretendo na próxima semana trazer uma conversa com um amigo meu para a gente se divertir um pouco fazendo isso, fechou? Valeu, pessoal, tenham uma ótima semana e até logo!